Então agora que todo mundo está ouvindo, hoje a gente vai fazer um podcast com o Dr. Paulo Sérgio, ele é anestesista, médico anestesista. A gente vai falar um pouco da anestesia em geral e um pouco de algumas especificidades dessa área. Antes de começar, eu queria falar do nosso apoiador aqui, que cede esse espaço para a gente fazer o podcast, é a Garbia Contabilidade. Eles trabalham com serviço de contabilidade pessoal empresarial, gestão financeira, certificado digital, serviço de seguros, registro de marca, tem planejamento tributário e patrimonial e serviço de coworking, onde pode fazer aqui um escritório privativo ou compartilhado. E tem um serviço compartilhado com outras pessoas para reduzir o custo. Tem internet compartilhada, secretária compartilhada e fica um espaço mais moderno para se trabalhar, mais barato. Então eu queria pedir aqui de início para o Dr. Paulo se apresentar e contar um pouco da história dele, o que ele passou nessa vida de anestesista e da medicina antes disso também. Boa noite a todos. Primeiramente eu gostaria de agradecer o convite do professor Marcel e do Guilherme Volpato. Então meu nome é Paulo Sérgio, né? Eu fiz medicina, eu terminei medicina no ano de 2004, fiz 3 anos de especialização em anestesia, terminei em 2007. Eu fiz toda a minha formação e fiz a minha residência também no estado de Alagoas. Eu fiz na capital, fiz em Maceió, fiz a faculdade numa universidade estadual e fiz a residência no Hospital Universitário da Universidade Federal. Durante 3 anos eu fiquei trabalhando lá em Maceió como anestesista. Eu não cheguei a trabalhar como clínico, né, porque assim que eu terminei a faculdade eu já ingressei na residência, então eu não trabalhei como clínico. Fiquei 3 anos lá em Maceió, mas lá o campo de trabalho não era muito bom, então eu decidi buscar trabalho em outro local. Procurei em vários locais do Brasil e um belo dia eu estava procurando emprego na internet, na realidade, né, buscando novos horizontes e descobri uma proposta para ir trabalhar na África. E aí eu fui para Angola e eu fiquei 3 anos trabalhando em Angola como anestesista. Na realidade eu não fui como serviço voluntário, né, na realidade eu fui contratado por uma empresa brasileira. Fiquei 3 anos lá em Angola. Em que nós prestávamos serviço dentro de um hospital público. Na realidade era um serviço terceirizado, era um serviço particular que prestava serviço num hospital público, né? Que era mantido pelo Ministério da Saúde lá de Angola e na realidade era um serviço de cirurgia cardíaca. Eu fiquei 3 anos lá na África, então fazendo só anestesia para cirurgia cardíaca lá. Lá era um contrato que tinha um tempo limitado e assim que acabou o nosso contrato, eu retornei para o Brasil. Você não é de Alagoas, né? Não, eu não sou de Alagoas, eu sou mineiro, sou de Minas Gerais, mas como todo mundo sabe, né, para fazer medicina, principalmente em faculdade pública, né? Eu sou de família humilde, então eu nunca tive condições de cursar uma faculdade de medicina particular. Eu até fiz alguns anos de cursinho antes de entrar na faculdade. Eu entrei na faculdade com 22 anos, então eu já entrei um pouco mais tarde justamente porque eu tinha que passar numa escola pública. E aí eu passei na universidade estadual lá em Alagoas e foi assim que eu fui para lá, mas eu sou mineiro, então sou de Minas Paulo é Gerais. cidadão do mundo, cara. Porque, sou um cidadão do mundo. Mineiro, foi para Alagoas, foi para África e veio parar em Santa Catarina. Isso E aí depois que acabou o contrato lá em Angola, né, foram anos muito bons, né? Nossa, para mim eu acho que foram anos excelentes, porque lá eu era anestesista, trabalhava com anestesia lá, mas eu também era plantonista da UTI cardíaca. Então, na realidade, eu era anestesista e plantonista da UTI cardíaca. E como é que era a estrutura lá? Curiosidade lá? Foi para um centro urbano? Foi para uma cidade pequena? Foi para a maior cidade do país? Não, na realidade eu fui para a capital, né? Que eu fui para Luanda, que é a maior cidade lá de Angola.
uma cidade de milhões de habitantes, na realidade, é uma cidade muito grande. Na época, quando eu cheguei lá, tinham 12 anos que tinha acabado a Guerra Civil, então o país ainda estava em reconstrução, né? Então a gente não tinha muita infraestrutura, né? Estradas, tinham muitas estradas que não eram calçadas, não tinha asfaltamento, a cidade em si ainda tinham coisas muito precárias. Mas como eu falei, o hospital onde eu fui trabalhar era um hospital público e toda a estrutura foi montada por uma empresa privada. Então nós trabalhávamos com o melhor da medicina dentro de um hospital público, né? Vamos dizer assim, isso que foi promovido pelo governo de lá para a população, muito louvável, né? Porque era um serviço de primeira linha só para a população pobre. Na realidade era para todo mundo, né? Mas a maioria das pessoas que iam para lá eram pessoas pobres, sabe? Então a estrutura onde eu trabalhava era muito boa, porque ela foi construída com o melhor que tinha na medicina naquela época, mas dentro de um hospital público, né? Então, na realidade, a gente estava ali num círculo muito restrito, onde você tem uma medicina de ponta, num país muito pobre, que você saía do hospital e às vezes pisava, saía para a rua e a rua não era calçada, né? Então, assim, foi muito interessante. Tens algum vínculo lá ainda de amigos, de pessoas? Conheço bastante gente de lá, eles ainda têm bastante contato comigo, ainda tenho bastante contato com eles, né? Logicamente que agora por redes sociais, né? Mas ainda tem bastante contato com o pessoal lá. Ou seja, tua primeira atuação como anestesista foi num país estrangeiro? Não, minha primeira atuação foi lá em Maceió, eu fiquei 3 anos lá, né? Depois que eu terminei a residência. Eu terminei a residência em 2007, eu fiquei até 2010 lá. Aí eu fui para Angola, comecei a trabalhar lá no início de 2010 e trabalhei até 2013. Eu fiquei 3 anos lá. Bacana. E aí depois, quando terminou o contrato, eu resolvi voltar para o Brasil, né? Aí procurando melhores alternativas para trabalhar. E aí eu descobri Rio do Sul, né? Que, diga-se de passagem, né, para quem passou por todos esses lugares, né, eu achei fantástico, né? Eu cheguei no hospital regional e eu fiquei maravilhado com as coisas, porque realmente nós temos equipamentos muito bons, nós temos material e infraestrutura muito boa numa cidade de 67 mil habitantes, né? Então, na realidade, nós temos um serviço desproporcional para o tamanho da cidade, né? Na realidade, já fiz muita gente, né? Porque o pessoal do Rio Grande, do Paraná, de Minas, de tudo que é lugar, né? De muitos lugares. Vamos lá então, vamos começar então com os nossos mitos e fatos, né? Então, eu não posso deixar de começar sem essa pergunta, eu já te antecipei que eu ia falar sobre isso. Tu contou a tua história profissional, então quer dizer que anestesista é médico, cara? Sim, essa é uma dúvida geral da população, né? Então, será que o anestesista é médico, né? A resposta é sim. O anestesista, antes de fazer a especialização em anestesia, né, em anestesiologia, ele tem que ter cursado medicina. Então, o anestesista, ele tem uma formação que é em torno de 9 a 10 anos, né, que são 6 anos de faculdade de medicina e mais 3 anos de especialização em anestesia. E se for considerar que hoje existem subespecializações na anestesia, como por exemplo dor, que você faz mais 1 ano, né, ou anestesia para pediatria ou para cirurgia cardiovascular, aí a especialização em anestesia são mais 4 anos, né? Então o anestesiologista, o anestesista, ele estudou em torno de 9 a 10 anos, né? E sim, o anestesista é médico. Mas é muito comum essa dúvida, né? Não, é muito comum. Mas eu considero essa dúvida
na realidade eu considero essa pergunta uma pergunta importante para esclarecer, porque a população em geral mesmo não conhece a nossa especialidade, às vezes acha que o anestesista é técnico, né? Fez um curso técnico e é um prático, mas na realidade não é. O anestesista é médico e é um médico muito bem formado, né? Com anos de estudo. E pegando o limite mais baixo ali, uma anestesia local, para fazer uma sutura, 1 ponto só, 2 pontos, precisa do médico para fazer ou algum outro profissional pode fazer? Não, a anestesia local, em cirurgias de pequeno porte, o Conselho Federal de Medicina ela permite que qualquer médico faça uma anestesia local. Não é obrigatório você ter um anestesista para você fazer uma anestesia local para fazer uma sutura, por exemplo, né? Mas profissionais de outras áreas, enfermeiro, técnico de enfermagem, podem fazer anestesia? Anestesia, não. Nem não, local? Nem anestesia local. Isso é ato médico, na realidade, né? Na verdade, o que tem dentro da enfermagem são pessoas que se especializam na questão de estar junto com o anestesista, né, para formar um time onde haja agilidade, né, mas não que ele esteja apto a fazer anestesia. Né? Sim. Na realidade, em outros países existe o enfermeiro anestesista, né? Mas isso não existe no nosso país e em muitos países isso não existe. Isso é muito restrito a alguns poucos países. Mas ele faria anestesia? Ele faz anestesia, faz um curso menor, de menos tempo e ele pratica anestesia. Interessante. Paulo, acho que muita gente tem dúvida dentro dessa questão dos vários tipos de anestesia, anestesia geral, RAC, peri, troncular, enfim, tantos termos, né? Mas RAC e peri, né? É a mesma coisa, não é a mesma coisa? Se não é a mesma coisa, por que tem esses dois tipos diferentes de anestesia? Para que serve isso? Né? Então, esses dois tipos de anestesia nós chamamos de anestesia de neuroeixo, né? São anestesias que a gente aplica para que você anestesie diretamente a medula espinhal ou as raízes nervosas, né? A raquianestesia ela é principalmente indicada para quando você vai fazer cirurgias que são, vamos dizer, do abdômen para baixo. E a peridural, você pode fazer peridural inclusive a nível torácico, né? Qual que é a diferença de uma para outra? A diferença de uma para outra é o seguinte, é que quando você vai fazer uma raquianestesia, você injeta o seu anestésico diretamente no líquido, cujo nome é líquor, que banha a medula e que banha as raízes, né? Então você injeta o anestésico, ele age diretamente lá no sistema nervoso. A peridural, você injeta ao redor do envoltório, né, de onde está esse líquor, né, ao redor da dura mater. E aí você anestesia as raízes que estão saindo ali do sistema nervoso central. Então, perceba, para eu fazer uma raquianestesia, eu não posso fazer onde tem medula, porque é muito arriscado. Não é uma contraindicação absoluta, mas a gente faz geralmente onde não tem medula, onde tem raízes somente, né? Onde terminou a medula, que é onde inicia a coluna lombar, né? Que é o nível da primeira vértebra lombar, né? Entre L1 e L2. E ali você faz a sua RAC. E se você injetar o anestésico mais rápido, ele vai dar um nível mais alto de bloqueio, suficiente para você fazer anestesia para abdômen, inclusive abdômen superior, né? Por exemplo, operar uma vesícula, por exemplo, dá para você fazer uma RAC. A peridural, como você não chega diretamente na medula, você injeta o anestésico ao redor, você pode fazer inclusive torácica e até cervical. Existe peridural cervical, né? Mas o risco não compensa o benefício. Mas torácica é muito comum. Então, vamos dar um exemplo. Para a cirurgia que vai operar pulmão, por exemplo, né? As grandes cirurgias torácicas,
A anestesia de escolha é a peridural. Geralmente a gente associa anestesia geral, mas para a analgesia a melhor é a peridural, porque você pode fazer a qualquer nível, né? Vai fazer uma cirurgia de mama, por exemplo, né? O paciente tem um tumor de mama, vai retirar a mama, né? Vai fazer uma mastectomia, poderia fazer uma peridural. Então a peridural você pode fazer a qualquer nível. E a raquianestesia geralmente a gente faz para as cirurgias que são da parte superior do abdômen para baixo, né? Então essa é a grande diferença, né? Essa é a grande diferença. Ou seja, sem pensar que a medula está dentro de um envelope, de um saco, uma eu Sim. coloco o anestésico dentro desse saco. Isso, e a perfeito. outra eu coloco em volta desse saco. Exatamente. É a outra ao redor do saco. Por isso é que chama peridural. Peri é ao redor, né? Peri é ao redor. Já que a gente está falando de anestesia mais abrangente do que uma anestesia local, é uma dúvida que já me perguntaram. Tem gente que tem medo de sedação, de a pessoa tem anestesia geral, a pessoa fica desacordada e tem medo de não acordar mais. Quais as complicações? O que pode acontecer? O que de mais grave que pode acontecer? E se acontecer, tem alguma coisa para reverter? Quais os perigos de uma anestesia geral? Deixa eu já emendar ali junto. Sim. Pode alguém não acordar de uma anestesia geral? Tipo, fui anestesiado e não acordo mais. Não complicação da cirurgia, né? Porque a gente sabe que as cirurgias têm risco e que eventualmente, né, felizmente isso é cada vez menos comum de pacientes morrerem na mesa de cirurgia. Mas existe a possibilidade de, após uma anestesia geral, não acordar? Não existe essa possibilidade. Então, esse é um medo muito comum, né? As pessoas, todo mundo tem medo de dormir e não acordar, né? Quem que não tem medo, né? Inclusive você dormindo na sua casa, meu Deus, será que eu vou acordar amanhã? Imagine numa anestesia. Mas isso não existe. Por quê? Porque é o seguinte, toda medicação ela tem um tempo limitado. Independente se é um sedativo, um relaxante muscular, um analgésico, todos têm um tempo limitado. Passou daquele tempo, a medicação ela vai ser redistribuída, metabolizada e eliminada. Essa é a sequência normal, né? Então, não existe. Vamos dar um exemplo. O paciente que é hipertenso, ele não tem que tomar medicação todo dia, porque aquela medicação ela acaba o efeito. Se ele não tomar no dia seguinte, a pressão vai aumentar. O anestésico é a mesma coisa, né? Existem alguns relatos em que as drogas elas podem durar um pouco mais de tempo, mas não a ponto de não acabar o efeito. Não existe. Então, assim, eu vou dar um exemplo. Tem alguns pacientes que têm uma alteração genética em que a metabolização de alguns relaxantes musculares ela está alterada. Então, isso prolonga o efeito do relaxante muscular. Mas um dia ele vai ser eliminado, né? Então, assim, eu digo na realidade assim, alguns têm um aumento até 24 horas. Né? Ou seja, mais cedo ou mais tarde vai acordar. Então, isso não existe, né? Esse é o medo que eu digo para todas as pessoas. Não tenham esse medo, né? Não existe isso, né? E aí a gente ainda tem que considerar o seguinte, hoje em dia a gente usa medicações muito melhores do que o que a gente usava antigamente. As medicações elas são metabolizadas e eliminadas muito mais rapidamente. Porque o que é o nosso objetivo? O nosso objetivo é que o paciente esteja anestesiado enquanto ele está sendo operado e logo depois que acabou a cirurgia que ele acorde. Então nós temos medicações que têm metabolização muito mais rápida atualmente do que o que a gente tinha antigamente, né? Então, vou dar um exemplo, né? Antigamente a gente usava um sedativo muito potente chamado tiopental. Hoje a gente não consegue comprar mais tiopental, não tem mais. Hoje a gente usa propofol, que é eliminado rapidamente, né? Propofol é aquele do Michael Jackson? Isso, só que lá
Não tem nada a ver. Aquele ele não acordou porque eu vou até dizer que é porque ele não estava com um anestesista. O médico dele era um cardiologista. E lá houve um somatório. Esse foi. Não, mas é importante explicar isso. Não, então por que o Michael Jackson morreu? Na realidade, o que aconteceu é o seguinte, ele já usava outras medicações, principalmente benzodiazepínicos, os irmãos do diazepam, vamos dizer assim, ele já tinha tomado muitas medicações. E aí ele usou uma medicação potente, um anestésico, que é o Propofol, que não deve ser usado fora do hospital. E o médico que estava acompanhando ele não era um anestesista. E o médico fez a medicação, ele parou de respirar e ele teve uma parada cardíaca por depressão respiratória, por hipóxia. Foi isso que aconteceu. Totalmente diferente do que a gente faz na anestesia, né? Em que o nosso paciente está monitorizado e ele é acompanhado o tempo todo por um anestesista. Então não tenham medo, isso não vai acontecer com ninguém, né? A não ser que seja nesses casos em que, na realidade, houve uma imprudência, né? Houve uma imprudência. Pode ficar tranquilo, Guilherme. Se tu tiver que operar alguma coisa, tu vai acordar, né? Vai acordar, com certeza. Vai acordar. Não tenham medo. Aproveitando que tu falou que todo mundo vai acordar, então, né? Mito ou fato, né? Alguns pacientes ouvem durante a cirurgia com anestesia geral, mesmo estando anestesiados, porque em tese a gente acredita que a gente vai dormir. Eu nunca usei Propofol, nunca fiz endoscopia, mas dizem que tu apaga total, né? Tu não ouve mais nada, tu não vê mais nada. É fato que algumas pessoas ouvem durante a anestesia geral? Então, isso pode acontecer, né? A gente tem que lembrar o seguinte, né? A anestesia geral, ela tem graduações, né? E quando a gente pensa do mais leve para o mais profundo, o mais leve seria uma sedação, né? Em que alguns pacientes você só faz uma medicação para tranquilizar o paciente, para ansiólise, para diminuir a ansiedade. E às vezes é até desejável que ele esteja acordado para o cirurgião conversar com ele enquanto faz o procedimento. Esse vai se lembrar, com certeza, né? Aí é diferente, é uma sedação. Quando nós falamos de anestesia geral, anestesia profunda, existe consciência intraoperatória? Pode acontecer? Pode, mas é muito raro. A incidência de consciência intraoperatória é 1 em cada 10.000 anestesias. Ou seja, se você anestesiar 10.000 pessoas, uma pode ter consciência intraoperatória. Mas isso diminuiu muito. Por que diminuiu muito? Porque hoje em dia nós temos monitores de profundidade de anestesia. Então, por exemplo, hoje em dia a gente tem um aparelho semelhante a um eletroencefalograma, que é o BIS, que é o índice bispectral, em que você vê a profundidade da anestesia. Você vê se aquele paciente está anestesiado mesmo ou não, né? Se ele pode ter consciência ou não, né? Além disso, quando a gente isso é mais utilizado para anestesia venosa, quando você usa só medicação venosa, e quando você usa os halogenados, você usa o anestésico inalatório, nós temos o sensor, que é o sensor que vê a quantidade expirada de anestésico, e pelaquela quantidade expirada de anestésico, você tem ideia se o seu paciente está ou não vamos dizer assim, anestesiado, né? Se ele vai ter consciência ou não. Então, respondendo, é possível? Mas é muito raro. É 1 em cada 10.000 anestesias, e hoje a gente tem muitos aparelhos que podem detectar isso. Esses aparelhos aí, você falou, quando se fala de aparelho novo, eu penso, onde é que tem isso? Tem em Rio do Sul, tem em São Paulo, tem na cidade interior, tem em qualquer hospital. Onde é que esses aparelhos novos da área de anestesia, esses monitores de profundidade, onde é que eles estão presentes? Então, nós temos no nosso hospital, nós temos o BIS, o BIS está disponível para nós, né?
E nós também temos todos os aparelhos nossos hoje em dia, todos os monitores nossos, eles são equipados para você ver a quantidade expirada de halogenado, inclusive você vê a CAM, que é a concentração alveolar mínima para que o paciente esteja sedado, né? Os nossos monitores dispõem disso. Então, só que se você me perguntar se isso existe num hospital do interior, por exemplo, provavelmente não tem. Provavelmente não tem. Eu fiquei impressionado que é 1 em 10 mil. Sabe que eu tive essa experiência, não eu, né, com uma paciente minha, na época que eu ainda fazia cirurgia cardíaca, e era uma senhora que tinha feito uma mastectomia e tinha feito radioterapia, tinha uma queimadura de radioterapia no tórax. E a gente, durante a cirurgia, eu e o outro cirurgião que estava, a gente falou, né, que a gente ia fazer uma incisão mais oblíqua para fugir daquela área da queimadura. Sim. E no dia seguinte, quando ela já estava acordada na UTI, ela falou assim: doutor Marcelo, eu ouvi tudo que vocês falaram durante a cirurgia. E eu achei estranho, eu falei assim, né, talvez ela tenha tido a impressão que ouviu, né? Daí ela falou assim: eu ouvi, porque o senhor inclusive falou que a minha incisão ia ficar oblíqua por causa da minha queimadura de radioterapia. Ou seja, ela ouviu mesmo. Ela ouviu mesmo. Mas ela não teve dor, ela só tinha percepção auditiva. Então, o que acontece é que às vezes a analgesia está adequada, o paciente não sente dor, mas a sedação, a hipnose, ela não está suficiente, aí o paciente tem consciência. Isso tem quanto tempo, Marcelo, mais ou menos? Isso deve fazer, era UTI velha ainda, uns 14 anos, 14 anos. Pois é, esses monitores, eles são mais novos, né? E a cirurgia cardíaca em si, ela tem um índice maior de consciência intraoperatória, mas não nesse momento. Às vezes ela tem um índice de consciência intraoperatória durante a circulação extracorpórea. Porque aí você está com o gás desligado, você está com seus anestésicos desligados, né? Embora o paciente esteja em hipotermia naquele momento, mas é uma das cirurgias que tem mais risco de consciência intraoperatória, né? Quais que tem mais risco de consciência intraoperatória? Os pacientes muito graves que chegam na emergência, porque aqueles pacientes eles estão... geralmente eles chegam chocados, com a pressão muito baixa, e você dá uma pequena quantidade de anestésico para esses pacientes, porque pode piorar o quadro dele. Então esses têm uma maior possibilidade. Em cirurgia cardíaca tem uma possibilidade maior, e quando você faz anestesia venosa total, só sem usar o halogenado, tem um risco maior também, né? Ou seja, cirurgiões, estudantes, anestesistas, cuidado com o que vocês falam durante a cirurgia, porque alguém pode estar ouvindo. Eu tenho uma história ótima, mas eu não posso contar, de um comentário em cirurgia e que o paciente se lembrou. O paciente se lembrou e pôs o médico numa situação triste, tipo, tu falou isso, né? Pode acontecer. Tenhamos cuidado aí nas anestesias para não ficar falando besteira, contando piada, concentre-se na cirurgia, né? Mas só para lembrar que é muito raro, tá? Muito raro isso. Bom que é raro, né? Guilherme. Mas é uma experiência única ser operado numa cirurgia cardíaca, com circulação extracorpórea e estar acordado sem o coração batendo, né? A pessoa pode dizer para todo mundo que ela já teve essa experiência. E falando um pouco mais da área de anestesia, em que o anestesista trabalha? Quais são os campos? Onde é que ele abrange a área de anestesia? Onde que ele pode ir, onde que ele não pode? Qual é a diversificação? Eu queria conhecer um pouco mais da área de anestesia. Então, o anestesista hoje em dia, ele trabalha em vários campos, né? Então, assim, claro, o principal campo nosso ainda é dentro do centro cirúrgico, né? Mas o anestesista, hoje em dia, ele tem consultório de avaliação pré-anestésica, né? Isso é uma coisa mais nova. Então, antigamente, você só conhecia o seu paciente na hora que ele ia operar.
Mas hoje não, hoje existe o consultório, existe os ambulatórios de avaliação pré-anestésica em que o paciente vai, antes da cirurgia, ele vai fazer uma consulta conosco em que a gente faz uma avaliação clínica do paciente, e é uma avaliação clínica mesmo, né? E a gente olha os exames do paciente, vê se está tudo bem, para o paciente ser operado com segurança, né? Fora do centro cirúrgico, existem várias áreas que o anestesista pode atuar, né? Então, por exemplo, em clínicas de endoscopia, de colonoscopia, hoje em dia, até em alguns, quem trabalha com estética, por exemplo, né? Não vai fazer um laser na pele, alguns pacientes preferem ser sedados, fazer com sedação, né? E além disso, uma área que é uma área que vem crescendo muito, né? A gente já fazia, mas agora vem crescendo muito, que é trabalhar na área de dor, né? Que é a especialização na área de dor, né? A dor, na realidade, ela é multidisciplinar, mas ela é uma grande área de atuação da anestesia. Clínicas odontológicas também. Clínicas odontológicas também, né? Hoje em dia, com a realização de muitos implantes, né, muitas coisas que podem ser feitas no consultório odontológico, o anestesista pode ir prestar o serviço lá também, né? Eu vou voltar um pouquinho lá na RAC na pele, Paulo. Certo. Acho que isso também é uma dúvida comum da população, já que elas parecem menos agressivas, elas são a melhor escolha para os pacientes mais graves, mito ou fato? Então, nos pacientes mais graves, geralmente a gente evita os bloqueios de neuroeixo. Porque os bloqueios de neuroeixo, geralmente eles dão um bloqueio do sistema nervoso simpático, né? Então, isso não é uma complicação, uma reação fisiológica esperada. Muitos diminuem um pouco a pressão, diminuem um pouco a frequência cardíaca. E no paciente grave, o paciente não tolera isso. Então, por exemplo, suponhamos a gente pegou um paciente acidentado, um paciente que teve um politrauma, e ele vai chegar lá chocado, com pressão de 6/2, por exemplo, não suportaria um bloqueio que vai causar mais hipotensão, bradicardia. E aí você vai optar pela anestesia geral, que nós temos drogas muito estáveis, né? Drogas muito cardioestáveis. Então, no paciente grave, geralmente não se indica os bloqueios, nem RAC, nem peridural. Ou seja, aquele medo que o paciente, às vezes, que tem outras doenças cardíacas, respiratórias, tem de fazer a geral, na verdade ele é infundado, porque é mais arriscado fazer uma RAC, uma peri num paciente grave do que fazer uma geral. Sim, claro, cada paciente é um paciente diferente e cada procedimento é um procedimento diferente também. Então eu vou dar um exemplo, né? Nós temos um paciente que tem problema de coração, problema de pulmão, e aí esse paciente teve uma fratura no braço, que aí não seria uma RAC nem uma peridural, mas uma boa escolha para ele seria uma anestesia geral, uma anestesia regional, seria um bloqueio de plexo braquial, né, em que a gente faz a anestesia e fica adormecido só o membro, só o braço que vai ser operado. Para ele seria melhor fazer isso do que fazer uma anestesia geral. Então, depende da situação clínica, né? Depende de como o paciente vai nos chegar, né? Se ele suporta um bloqueio, né, uma RAC ou uma peridural, ou se a gente vai ter que fazer anestesia geral no paciente. E a consulta pré-anestésica serve para essa escolha também? Ou seja, além de tu conhecer o paciente, saber o que ele tem, ali tu já está começando a planejar a tua cirurgia? Claro, exatamente. Ali quando você avalia o paciente, e ali perceba, lá não são pacientes de urgência e emergência, né? Lá os pacientes que vêm para avaliação pré-anestésica geralmente são cirurgias eletivas. Pode virar uma urgência? Claro que pode, mas geralmente são cirurgias eletivas. E aí sim, aí você avalia o paciente, você vê qual é o tipo de cirurgia que ele vai fazer, e o anestesista que o atendeu, ele já propõe a técnica anestésica. Olha, nesse paciente eu posso fazer uma RAC com uma sedação, nesse eu posso fazer uma peridural associada à anestesia geral, ou nesse eu vou fazer só anestesia geral.
né? Claro que aí quando ele chegar lá no centro cirúrgico, que muitas vezes não é quem faz a avaliação pré-anestésica que vai fazer a anestesia do paciente, geralmente é alguém da equipe, o colega olha aquela avaliação pré-anestésica, olha a sugestão do colega, na maioria das vezes ele segue a sugestão, mas ele pode optar também por fazer outro tipo de anestesia. Mas ali a gente já discute qual é a melhor anestesia para ele, né? E eu vou citar o nosso caso, por exemplo, nós somos um grupo, nós somos 5 anestesistas, então toda vez que a gente tem um paciente mais grave, que passa pelo nosso consultório, passa pelo nosso ambulatório, a gente discute o caso com os colegas, né? Olha, estamos com um paciente grave aqui que vai ser operado tal dia, eu acho que a melhor anestesia para ele é essa aqui, todo mundo concorda? A gente discute, porque como não necessariamente quem fez a avaliação é quem vai anestesiar, quando você discute esses casos graves, todo mundo está preparado quando esse paciente chegar lá no centro cirúrgico. Tá? Mas o planejamento da anestesia já começa lá na avaliação. E voltando ali naquele papo de fazer anestesia em consultórios e outras áreas, que o anestesista, ele é um mestre ali de sedação, de tudo que envolve anestesia, né? Sim. Manipulação da dor, da consciência, conhecer todas as drogas, todos os efeitos colaterais, as doses. Se a gente for falar de estética, tem diversos profissionais, diversas áreas, inclusive até na medicina, outras especialidades que fazem procedimentos estéticos, por exemplo. E requerem anestesia, muitos deles. Falando de anestesia nesses procedimentos, de outras áreas e de outras especialidades médicas, onde é que está o perigo de um profissional de outra área ou um médico não anestesista, onde é que tem o perigo da anestesia dele dar alguma coisa de errado para o paciente? Tem muito perigo, claro. Porque se você vê o seguinte, nós temos uma pessoa que... Eu vou dar um exemplo, eu nem sei se isso é uma realidade, mas eu vou fazer uma tatuagem no paciente, na realidade num cliente, não chega a ser um paciente, e eu vou fazer uma anestesia local. Eu resolvi, não sou médico, vou fazer uma anestesia local. Primeiro, ele não conhece a medicação. Segundo, ele não sabe os efeitos colaterais da medicação. E muitas vezes ele não sabe aonde que ele está administrando aquela medicação. Então, às vezes, ele acha que está administrando embaixo da pele, por exemplo, no subcutâneo, e ele não percebeu que está dentro de um vaso, por exemplo, injeta o anestésico dentro do vaso e o paciente tem uma intoxicação para anestésico local, porque existe intoxicação para anestésico local e é grave, e o paciente pode ir a óbito, né? É diferente, por exemplo, do pessoal da odontologia, né? O pessoal da odontologia, eles estudaram, eles conhecem anestésicos locais, eles sabem fazer os bloqueios que eles precisam para fazer os procedimentos dentários deles. Então, esses fazem com muita segurança, né, o anestésico local. Mas a pessoa que não é médico ou não é da área de odontologia, não tem o conhecimento suficiente. Além de ser proibido, ele não pode fazer isso. Ele bota em risco porque ele não sabe o que está fazendo e nem as repercussões que aquilo pode causar. Então, o cirurgião dentista e o médico hoje são as duas profissões que estão autorizadas a fazer a anestesia? Sim, estão autorizados. Paulo, uma dúvida muito comum também. Depois que o anestesista fez o paciente dormir, sim, vocês continuam ali ou vocês vão embora e voltam na hora de acordar? O anestesista fica na sala? E se ele fica, o que ele fica fazendo na sala nesse tempo todo que o cirurgião está lá trabalhando? Ou fica em uma sala, ou fica em várias? Na realidade é o seguinte, o anestesista ele tem que acompanhar o procedimento todo, né? Desde quando o paciente, primeiro, até antes do paciente entrar na sala. O paciente geralmente o paciente vem, fica numa recepção, nós vamos lá, conversamos com o paciente, que é a sala de pré-operatório, vamos dizer assim. O paciente entra na sala, nós realizamos a nossa anestesia e nós acompanhamos a anestesia durante todo o procedimento.
Durante esse procedimento, o paciente fica monitorizado, né? Nós monitorizamos a oxigenação do paciente, nós monitorizamos os batimentos cardíacos, frequência cardíaca, né? Tem um eletrocardiograma, a pressão arterial do paciente. Se o paciente está entubado, é uma anestesia geral, a gente vê a quantidade de gases que está indo para o paciente, que estão saindo. Então, nós acompanhamos esse paciente durante todo o procedimento. Nós ficamos na sala, nós acompanhamos o paciente durante esse procedimento. Aí, o que a gente fica fazendo? A gente fica jogando, olhando o celular? Às vezes, né? Mas lendo a Veja. Lendo a Veja, né? Esse é o pessoal, é muito comum, né? Você vê... Você fala, não, mas o anestesista só fica ali jogando, lendo... Isso é intriga do cirurgião. Essa é a intriga do cirurgião. Mas não, o monitor está ligado, nós estamos observando o monitor e tem uma coisa muito interessante. O anestesista bem treinado, ele consegue inclusive diferenciar o som do monitor, o tom do monitor. Os monitores todos são ligados, tem som. Então, por exemplo, tem um monitor de oxigenação do sangue, que é o oxímetro. Quando cai a saturação do paciente, ele muda de tom. Então, nós treinamos o nosso ouvido, a gente sabe quando o paciente está dessaturando, está diminuindo a oxigenação sem olhar para o monitor, só pelo tom a gente sabe, né? O barulho da frequência cardíaca, se por acaso diminuir o ritmo, a gente sabe. Então, o anestesista, ele está ali. Mesmo que ele não olhe para o monitor, ele está prestando atenção, ele tem um ouvido muito bem treinado para isso. O cirurgião também vai saber se aconteceu alguma coisa com o paciente que precisa da intervenção do anestesista, né? Se o paciente começar a complicar por algum motivo, precisa de intervenção. No último caso, ele vai chamar o anestesista também. Então, mas o anestesista está na sala. Agora a questão é o seguinte, muitas vezes o cirurgião ele está preocupado com o que ele está operando, só o campo dele. Vou dar um exemplo, não é porque é ortopedia, mas vamos dizer assim, onde tem partes não vitais, né? O ortopedista está operando o pé do paciente. Inclusive, muitas vezes ele colocou um garrote ali, então o pé está branco, né? Quer dizer, não tem diminuiu muito a circulação ali. Se esse paciente tiver uma parada cardíaca, ele não vai perceber. Quem vai perceber somos nós, que estamos monitorizando o paciente. Claro, nas cirurgias maiores, o cirurgião notou que teve um sangramento muito grande. Claro, aí ele notou que teve um sangramento muito grande e, inclusive, ele nos avisa, né? Olha, o paciente está sangrando. Porque esse a gente vai ver a repercussão um pouco depois. Então, essa integração, a gente tem que lembrar o seguinte, olha, o cirurgião não trabalha sozinho, o anestesista não trabalha sozinho, é uma equipe. Essa interação anestesista e cirurgião é importantíssima por um desfecho favorável. Então, a gente se comunica, né? Notei alguma coisa está errada. Ou, não, o paciente não teve um broncoespasmo, não está respirando bem. Eu falo, olha, o cirurgião, o paciente complicou um pouco, a gente conversa, né? Bom, mas e aí? Quando acabou a cirurgia, o paciente acordou, acabou a anestesia? Não. Depois que acaba a cirurgia, o paciente vai para uma sala de recuperação pós-anestésica e ele fica conosco lá em torno de 2 horas em que a gente acompanha ele também no pós-operatório. Então perceba que o anestesista acompanha quando o paciente chega no intraoperatório e no pós-operatório imediato. E quais são as complicações de antes, durante e depois da anestesia, do procedimento cirúrgico na parte anestésica? O que a anestesia pode causar? Então, isso depende do tipo de anestesia, né? Se a gente for pensar, por exemplo, em anestesias de neuroeixo, RAC peridural, vamos falar do que acontece em todas primeiro, né? Uma coisa muito comum que acontece, náusea e vômito. Náusea e vômito é muito comum, né, nos pacientes operatórios, assim, acontece no pós-operatório, é muito comum, independente se você fez um bloqueio de neuroeixo, se fez uma RAC, uma peridural, ou se você fez anestesia geral. Pela medicação? Geralmente pelas medicações, né? Em todas a gente usa algum tipo de opioide.
E os opioides, eles dão muita náusea e vômito nos pacientes, é comum. Não só isso, né? Se você for lembrar, por exemplo, que ali você fez alguma anestesia em que você diminuiu o trânsito gastrointestinal do paciente. Isso induz, né, náusea e vômito. Claro que a gente tem algumas populações de risco. Vamos dar um exemplo. Gestante, mulher gestante, jovem, vomita muito mais, né? E aquelas pessoas que já têm história de náusea e vômito em procedimentos prévios. Essas pessoas vomitam mais, né? Tremor. Tremor é muito comum, né? Tanto isso no pós também, né? O tremor ele é muito comum tanto quando você faz anestesia de neuroeixo quanto você faz anestesia geral. Porque geralmente a gente altera a termorregulação do paciente, né? O paciente, é comum você ter tremor no pós-operatório, né? E durante o procedimento? Durante o procedimento, quando você faz uma anestesia de neuroeixo, você faz uma RAC, por exemplo, pode acontecer hematoma na região lombar, né, que é onde a gente faz a RAC. Aliás, essa é uma dúvida muito comum, eu até tinha comentado contigo, né? As pessoas assim, olha, eu vou fazer uma RAC, vai alterar a minha coluna? Eu queria te perguntar se a RAC lesa a coluna. Já vou aproveitar, né? Ah, não, eu tive uma dor da coluna, foi da anestesia. Não foi. Não foi. Por que não foi? Porque quando a gente faz uma RAC ou uma peridural, a nossa agulha, ela não atravessa o osso, né? Na realidade, a gente faz anestesia entre as vértebras, né? A gente passa com a nossa agulha entre as vértebras, né? Mas o que acontece? Acontece o seguinte, às vezes você tem uma punção difícil. Às vezes você tem que furar mais de uma vez, né? Você tem que fazer mais de uma punção. Muitas vezes em peridural, que é mais difícil. E isso gera um trauma, claro. Toda vez que você fura a pele, isso gera um trauma. Às vezes faz hematoma. E é uma queixa até comum de dor lombar, mas muito mais não pela anestesia, né? Pelo anestésico, mas sim pela lesão que houve do trauma ali quando você furou mais de uma vez, né? Então, essa é uma queixa muito comum, né? Dura quanto tempo? Dura pouco tempo, né? Em torno de 1, 2 semanas, depois não tem mais. Então, assim, depois de 1 ano eu tive uma dor na coluna, foi da anestesia. Não foi da anestesia, né? O que mais que pode acontecer? O pessoal acha que ganhou peso por causa do soro também, né? Não, esse é muito comum, né? Não, o soro engorda. Eu engordei por causa do soro. Por causa do soro, nunca mais emagreci. Eu, por exemplo, na pandemia, tomei muito soro. Tomei muito soro aí. Ganhei um pouco de peso aí, eu tô hiperidratado. Hiperidratado. Então, aí, claro, você vai fazer uma RAC, você introduz a sua agulha onde tem raízes nervosas. Então, pode acontecer da sua agulha tocar numa raiz e ela machucar um pouco aquela raiz. E aí o paciente pode ter uma lesão neurológica transitória, né? Às vezes o paciente fica com uma dormência na região da pele da perna, por exemplo, né? Fica com uma parestesia, o nome técnico é parestesia. Mas é transitório. Isso passa em alguns meses, retorna. Né? Você não lesou, você tocou nela, na raiz, e hoje em dia a gente tem agulhas muito melhores, né? Porque as agulhas que a gente tinha antes eram agulhas cortantes, elas cortavam. E hoje não, a gente tem algumas agulhas que parecem uma ponta de lápis, um lápis apontado, então ela vai e ela afasta a raiz. Mesmo quando ela toca, ela não machuca tanto, né? Então, a lesão neurológica, ela pode acontecer, né? Ela acontece, é raro também, acontece em cada 4 a 5 mil anestesias pode acontecer numa pessoa, tá? Pergunta muito comum, será que eu posso ficar paraplégico quando eu faço uma RAC anestesia? Pode acontecer. Mas esse é muito mais raro ainda. Esse em cada 250 mil anestesias pode acontecer um caso.
E geralmente ela se deve não por lesão direta, né? Eu coloquei a minha agulha e lesei a medula. Não, muitas vezes pode acontecer porque o paciente teve uma complicação, ele teve, que pode ser do anestésico local ou pode ser por contaminação, né? Então, por exemplo, tem uma complicação que chama aracnoidite adesiva, que é quando as membranas, daquele saquinho que a gente estava falando antes, elas grudam nas raízes, e aí isso pode acontecer, mas isso é muito raro. Na minha prática anestésica eu nunca vi. Isso não necessariamente é um erro. Né? Não, isso não é um erro, isso é uma intercorrência que é inerente ao procedimento. Ele pode acontecer, é estatístico, né? Isso pode acontecer, isso não é um erro. Ok, quando a gente fala de anestesia geral, anestesia geral, o mais comum que a gente ouve assim de queixas dos pacientes é dor na garganta, né? Meu Deus, eu fiz uma anestesia geral, fiquei rouco com dor na garganta. Por que isso acontece? Isso acontece porque para você fazer uma anestesia geral, você tem que colocar um tubo na traqueia do paciente e ele vai ficar respirando no respirador. E aquele tubo é um corpo estranho que você vai colocar ali, né? E aquilo pode dar um pouco de edema de cordas vocais. E o paciente reclama, não só ele, né? O cuff também, né? Reclama de dor e às vezes até um pouco de rouquidão, né? Durante a intubação pode acontecer pequenas lesões de lábio, de língua, fratura dental. A fratura dental também é muito rara, é outra que acontece em cada 4.000 anestesias, pode acontecer. Fratura dental eu já vi na nossa prática, mas é muito raro, é raro, não é comum. Tu pulou para geral, mas eu queria voltar na hack ainda. Sim. E a tal da cefaleia pós-hack? Verdade. Dor de cabeça, Isso. Pós-cesariana, enfim, qualquer cirurgia com hack. Perfeito, isso também é muito comum, né? Tá, e aí você até falou, né? Não, na cesariana, pós-cesariana, por quê? Né? A gestante é fator de risco para cefaleia pós-hack, né? Na realidade chama-se cefaleia pós-punção dural, porque ela pode acontecer na peridural também. Basta você furar a dura mater, né? E aí o que acontece, né? Essa cefaleia, a incidência, com as agulhas que a gente tem hoje, a incidência é muito baixa também, né? A incidência é de 0,03 a 0,3%, quando você olha a população geral. Quando você olha a gestante, é 1,5%. Né? Na gestante é maior essa incidência, porque é uma população de risco para ter cefaleia, né? Lembrando que essa cefaleia a gente consegue tratar essa cefaleia, né? Aliás, essa cefaleia, inclusive, se você não fizer tratamento nenhum, essa cefaleia ela desaparece em torno de 1 semana até 1 mês. Mas ninguém suporta ficar uma semana, 1 mês com dor de cabeça, né? E geralmente a gente faz tratamento, né? O tratamento geralmente é um tratamento clínico com medicação, com hidratação, com medicação. E em último caso a gente pode fazer um tampão dural, que a gente chama, né? Que esse é o mais efetivo, é o padrão ouro na realidade, mas a gente deixa, como ele é um procedimento invasivo, a gente deixa para os últimos casos, né? A gente tenta tratar clinicamente. Esse é o blood patch? Esse é o blood patch. E por que a gente faz esse blood patch? É interessante, porque a cefaleia pós-hack, ela acontece porque aquele buraquinho que você fez com a sua agulha, ele não fechou, né? Você furou aquele saquinho, onde que tem o líquor, e aquele buraquinho ele não cicatrizou, ele não fechou. Ele ficou aberto em algumas pessoas e o líquido que está lá dentro fica saindo, é o líquor. E isso diminui a pressão que sustenta o sistema nervoso, porque o sistema nervoso é sustentado pelo líquor. Quando se diminui a pressão, existe uma atração do sistema nervoso para baixo, e aí geralmente a dor de cabeça, a cefaleia occipital, é na região posterior, porque você puxa o sistema nervoso e aí você tende a puxar as estruturas cerebrais para baixo,
E aí dói mais aonde tem a nível de forame magno, vamos dizer assim. Por isso que é mais nessa região. E ela é bem interessante também, ela é posicional. Quando o paciente está deitado em decúbito horizontal, ela não dói, ela diminui muito. Ela dói quando o paciente está sentado ou quando está em pé. Por quê? Porque quando ele está sentado ou quando está em pé, você tem a pressão, né? Você tem a ação da gravidade, que aí puxa mais o sistema nervoso e aí sente dor, né? Ou seja, se alguém fez uma hack ou uma pele e começa a ter dor de cabeça, deve procurar de volta o seu anestesista? Isso, deve procurar de volta o anestesista. Geralmente esses pacientes eles acabam chegando no pronto-socorro. Esses pacientes eles são avaliados pelo clínico. Quando o clínico ele observa que aquilo é característica de uma cefaleia pós-hack ou cefaleia pós-punção dural, geralmente ele faz o tratamento clínico ali embaixo, né, no pronto-socorro. Eu digo ali embaixo porque o nosso é no primeiro andar, né, no térreo, na verdade. E aí, às vezes, alguns pacientes até melhoram só com o tratamento clínico e vão para casa. Quando o tratamento clínico falha, aí eles nos chamam, nós vamos lá avaliar o paciente, né? Porque até o clínico pode fazer esse tratamento, né? Quando é refratário, ele nos chama. E aí sim, aí a gente vai tratar o paciente. Então, a pergunta que eu queria fazer para ficar mais claro para todo mundo, por que precisa entubar, chama o anestesista? Ele faz melhor que todo mundo. Então, porque isso é muito interessante, né? Porque nós estamos hoje nós estamos numa emergência de saúde pública, né? Que é o coronavírus, que é uma doença eminentemente respiratória, em que os pacientes evoluem para hipóxia e muitos deles têm que ser entubados. E aí, com isso, foram montados alguns times de intubação, que na maioria dos países são liderados por anestesistas, e a eficácia da intubação por esses times especializados chega a 92% de eficácia de intubação na primeira tentativa. É uma eficácia altíssima. Por quê? Porque nós fazemos isso todos os dias. Não tem um dia em que a gente não faça uma anestesia geral em que você tenha que intubar o paciente. Então, quando se fala de intubação, de manejo de via aérea, o anestesista ele acaba sendo, vamos dizer assim, o mais experiente, porque ele faz isso todo dia, várias vezes, né? Então, ele acaba sendo muito melhor, né? Porque ele faz isso muitas vezes, né? Então, por isso é que quando tem uma intubação, que às vezes é uma intubação difícil, que o colega até já tentou e não conseguiu, ele vai chamar o anestesista. E o anestesista vai lá e muitas vezes ele até não vai ter dificuldade. Às vezes ele consegue intubar fácil, mas é porque nós fazemos isso todos os dias. A nossa experiência é larga, né, nesse sentido. A prática leva à perfeição? A prática leva à perfeição. Claro, você tem que querer melhorar, mas a prática leva à perfeição. E na parte dos medicamentos, das drogas usadas para intubação, anestesistas têm alguma exclusividade para alguma droga? Não exclusividade, mas tem algum conhecimento adicional que ele direciona para essas drogas de intubação? Ou ele vai fazer sempre as mesmas drogas que qualquer outro médico? Então, o que acontece? O nosso conhecimento sobre a farmacologia é vasto também, né? O anestesista, o que ele mais sabe? Anatomia, fisiologia, farmacologia e técnica anestésica. Então, o nosso conhecimento sobre farmacologia ele é muito vasto. Claro que depende da patologia que você está tratando, né? Então, vou dar um exemplo. Os pacientes que vão fazer cirurgia cardíaca, que são pacientes que têm já doenças cardíacas graves. Esses pacientes eles têm que usar medicações que são cardioestáveis. O que é isso? Medicações que não alteram a pressão nem alteram a frequência cardíaca. E aí nós escolhemos uma medicação específica para aquele paciente, né? Vamos dar o exemplo agora do coronavírus, né? O coronavírus ela é uma doença respiratória, que geralmente você recebe pacientes graves também.
Mas muitos desses pacientes, eles podem ter uma alteração na hora da intubação, né? Eles podem ter um broncoespasmo, por exemplo, né? Ou seja, fechar os brônquios e ele ter mais dificuldade ainda para respirar. E aí a gente dá a opção para uma medicação que seja uma medicação que dê uma estabilidade e que seja broncodilatadora também, né? Que no caso a gente usa a ketamina, é o mais usado, né? Claro, aí a gente, quando você vê os protocolos, eles te dão várias alternativas. Por quê? Porque às vezes em alguns serviços você não tem aquela medicação, mas você tem a melhor medicação para aquele caso, entendeu? Então, para cada caso você tem uma boa indicação de uma determinada medicação que vai ser melhor para aquele paciente naquele momento. Acho que entra muito nisso, né? É o grupo que mais maneja a medicação de pseudoanalgesia, né? E aí o arsenal deles não que seja proibido que outros médicos usem, mas é que essa prática, essa destreza é muito maior no anestesista. Ah, sim, claro. Paulo, tem uma pergunta do público. Sim. Anestesia geral apressa surgimento de cabelos brancos ou da calvície? Fato ou mito? Não, isso é um mito. Isso não existe, né? Isso aí da queda de cabelo, né? Faz com que o cabelo nasça branco mais rapidamente. Não tem nada a ver, né? Você vê quantas pessoas que a gente conhece que nunca foram anestesiados e aí estão com entre 20 e 30 anos e já tem cabelo branco. Nunca foram anestesiados. Ah, não, então, né? Isso é um mito. Isso não é verdade. Interessante seria saber onde é que o pessoal tira isso, né? Essas crenças. Mas às vezes vem de situações tipo, né, antigamente os mais idosos tinham mais cirurgias, enfim, até pela disponibilidade, e aí vai se associando uma coisa a outra, né? E tipo, sim. Aquele fez lá 2, 3, 4 cirurgias, e aí foi envelhecendo, e aí se associou que ele ficou com menos cabelo ou mais branco, porque ele fez várias cirurgias. Pode ser que seja por isso, né? Quais são as outras crenças que o senhor conhece relacionadas à anestesia? Tem alguma coisa? Olha, a dor na coluna é clássico, né? Como eu falei, né? Meu Deus, eu tive uma dor na coluna, foi por causa da anestesia. Essa do cabelo é muito comum, né? Queda de cabelo. Mas eu não tô lembrado, assim, nesse momento de alguma outra coisa que seja relacionada à anestesia. Já está de bom tamanho já. Né? Nada psicológico, psiquiátrico, que a pessoa acha que o parente nunca acordou na anestesia direito, ficou meio lesado o resto da vida, meio... Então, isso é uma coisa importante. Tá, então vamos pensar o seguinte, será que a anestesia ela pode dar alteração cognitiva? O que acontece? Quando você olha, vamos dar um exemplo, você usa um paciente idoso, ele vai ser operado. Só o fato do paciente sair do ambiente familiar, ele já pode ter alteração de sensório, né? Quantos pacientes idosos que a gente não viu internado, eles nem foram anestesiados ainda, eles foram operados e eles começam a ter delírio, né? Começa a ter delírio só pelo fato de estar fora do seu ambiente familiar, né? Existiu um grande questionamento, esse questionamento é bem recente, se a anestesia ela podia causar algum problema cognitivo em crianças. Não foi comprovado, né? Porque eles dizem assim, mas será que alguma medicação ela não pode alterar o desenvolvimento cerebral daquelas crianças e causar um prejuízo escolar, por exemplo? Não foi comprovado. Vários estudos foram feitos e não se comprovou isso, tá? O que pode acontecer? Isso pode acontecer, isso é uma realidade. O paciente ele fez uma anestesia e ele não se lembra nem depois que foi operado 24 horas. Isso pode acontecer, porque muitas das medicações que a gente usa, elas dão amnésia, né? Os benzodiazepinas, o midazolam que a gente usa, ele é comum dar amnésia no paciente, às vezes o paciente não se lembra.
né? Então, às vezes até 24 horas o paciente pode ter alguma alteração que pode ser relacionada com anestesia, né? Alguma alteração cognitiva, né? E que às vezes é até bom nem lembrar, né? Isso porque às vezes até não é bom mesmo, né? Ah, não, mas vai causar uma lesão neurológica a longo prazo nesse paciente. Não tem nada, não existe isso, não foi comprovado, inclusive em crianças pequenas que estavam com desenvolvimento cerebral ainda, e isso não foi comprovado. Tá? Então, aproveitando, né, surgiu uma pergunta, pode aumentar perda de memória? A pessoa que já tem o fazer anestesia pode acelerar uma perda de memória? Pois não tem nada comprovado em relação a isso, nada comprovado. Hoje em dia a gente dá muita atenção para a avaliação desses pacientes com distúrbios cognitivos e assim por diante, até para a gente ver que aquilo não foi culpa da anestesia, né? Que o paciente já tinha aquilo, e aquilo talvez possa ser o reflexo de um conjunto de coisas, de estar internado, de ser do trauma anestésico cirúrgico, de tudo isso, mas não necessariamente ligado a um tipo de anestésico em si. Estamos aí um pouco mais de uma hora, não sei, Guilherme. Então, chegando no final, eu queria perguntar, já para contemplar os estudantes de medicina que estão assistindo hoje, o que chamou a atenção do senhor na área de anestesia, quando o senhor se formou na faculdade, que gerou essa paixão para ir para anestesia? E o que o estudante de medicina que esteja interessado em anestesia deve buscar agora, nesse momento acadêmico? Então, na realidade a minha grande influência para fazer anestesia foi que eu tinha um professor bom, né? Eu tinha um professor de anestesia bom e aquilo me chamou muito para aquela área. Mas não só isso, eu acho que a questão é a seguinte: quando você vai escolher uma especialidade, uma das coisas é você escolher se você quer área cirúrgica ou se você quer área clínica ou se você quer uma área que seja um misto dos dois, né? Por que eu escolhi anestesia? Eu escolhi anestesia porque eu sempre gostei de coisas básicas, sempre gostei de anatomia, fisiologia, farmacologia, sempre gostei de monitorização em geral, e eu queria fazer procedimento também, né? Eu não queria ser só clínico e nem queria ser só cirurgião. Eu queria fazer alguma coisa que tivesse procedimento e que tivesse área clínica também. Porque a anestesia é muito clínica. Eu costumo dizer o seguinte, que o anestesista ele é o clínico do centro cirúrgico. Porque o cirurgião, geralmente, ele é cirurgião, né? Não, tem a clínica cirúrgica? Claro que tem, né? Você só consegue ser um bom cirurgião se você souber de clínica cirúrgica, se você souber diagnosticar, né? Esse paciente ele está realmente com uma apendicite, por exemplo, né? Mas o clínico mesmo do centro cirúrgico é o anestesista. Então, foi isso que me chamou a atenção, é isso que eu gosto bastante, sabe? E eu tenho certeza que eu fiz a especialidade correta, eu não me vejo fazendo outra coisa, né? Então vamos dar um exemplo, né? Hoje em dia a anestesia ela é uma especialidade de retaguarda, vamos dizer assim, porque muita gente não conhece o anestesista, não sabe o que o anestesista faz, né? Mas nós temos uma experiência muito grande em pacientes graves, experiência muito grande com intubação, ventilação. No entanto, que hoje em dia a gente está trabalhando muito na terapia intensiva dos pacientes com Covid, né? Mas se você me perguntar, a terapia intensiva, ela te chama a atenção? Seria uma opção para você? Eu diria, olha, eu gosto mesmo de fazer anestesia. Eu faço terapia intensiva? Faço. Fiz 3 anos na África, UTI cardíaca, fiquei 3 anos lá fazendo UTI e anestesia. A gente faz vários colegas fazem plantão na terapia intensiva, são áreas muito correlatas, né? Aliás, a anestesia é pré-requisito para fazer cirurgia, para fazer terapia intensiva, né? Mas eu me vejo anestesista.
Então, o que eu digo para quem quer fazer anestesia, a primeira coisa é conhecer um pouco. Porque se você não conhecer, talvez você entre numa coisa que você não queria fazer. E aí eu vou dar um exemplo, né? O anestesista, ele fica muito dentro do centro cirúrgico. Ele sai muito pouco. E algumas pessoas enxergam aquilo claustrofóbico. Eu enxergo aquilo como a minha casa, né? Mas algumas pessoas enxergam um pouco como claustrofóbico. Então você tem que conhecer. Essa é a dica que eu dou para todos, né? Todos os acadêmicos de medicina, os acadêmicos da 8ª fase estão passando conosco agora. Quando eles forem fazer o estágio em cirurgia, eles vão passar conosco pela anestesia. Então, vejam o que o anestesista faz, né? Que aí você vai conseguir decidir. Mas essa é a dica que eu dou, na realidade, é conhecer a especialidade, porque nós somos muito mais do que as pessoas pensam, né? Muito mais do que as pessoas pensam. E lembrar que a anestesia é a mãe da terapia intensiva, né? Porque o Peter Safar, que era um anestesista, é o pai da terapia intensiva, né? O entendimento de que alguns pacientes, só aquela recuperação de 2 horas lá não eram suficientes e que tinha que ter um ambiente que continuasse dando essa assessoria, né? E depois elas se separaram como 2 especialidades distintas. O conhecimento de farmacologia no anestesista é muito essencial para isso, né? Com certeza. As UTIs e a quantidade de medicamentos diferentes que os pacientes estão em infusão, bomba de infusão contínua lá, e ajustes pequenos que devem ser feitos, é bem intenso na parte de farmácia. Então, houve uma integração muito grande agora, né? Nós aprendemos muita coisa agora na UTI Covid lá com os nossos colegas intensivistas e eles aprenderam muitas coisas conosco, né? Com certeza. Utilização de muitas medicações que a gente usa rotineiramente na anestesia. O exemplo, infusão de ketamina. Não é uma coisa tão comum, mas que a gente levou muito para lá. Porque esses pacientes, né, eles são difíceis de sedar, difíceis de você manter no respirador. E aí a gente levou um pouco do nosso arsenal de medicações para lá. Ampliaram, né? O arsenal. Ampliamos, conseguimos ampliar um pouco o arsenal. Todos saíram ganhando no final. Tu falou ali dos estudantes, Guilherme, só lembrando, né, que o nosso hospital regional aqui tem residência de anestesiologia, né? Sim, claro, né? E puxar a sardinha um pouco para o nosso lado, né? A nossa residência de anestesia é uma residência muito boa, inclusive melhor do que a que eu fiz, eu considero. E olha que eu fiz num hospital universitário, onde você tem um grande ambiente acadêmico. Mas nós temos uma gama muito grande de procedimentos, muitos procedimentos e procedimentos muito diversificados. E nós contamos com, claro, e os residentes contam com a nossa assessoria. Então, assim, falando para os acadêmicos, conheço a anestesia, conheço a nossa residência, talvez vocês vão gostar e vão acabar ficando conosco lá. Eu vou fazer um último comentário, né, que é a questão da residência dos anestesiologistas. Dentro da questão da pandemia, não há dúvida alguma de que foram e são, e provavelmente ainda serão por algum tempo, peças fundamentais aí na estrutura, né, tanto no time de intubação quanto na UTI. E os anestesistas dispensam não, a gente precisa reconhecer isso, né, principalmente os que estão lá com a gente no dia a dia. Mas surgiu dentro da residência de anestesiologia um grupo de jovens, extremamente jovens, e que num momento que talvez muitos de nós fugiriam, né, eles encamparam isso, né, vieram junto e sem sombra de dúvidas vão ser profissionais brilhantes, porque já estão sendo profissionais brilhantes. Não vou citar nome, porque senão daqui a pouco eu vou esquecer de alguém e algum vai ficar magoado, mas todos, né? Os que já passaram e os que ainda estão lá foram e são peças fundamentais junto com o grupo dos anestesiologistas, preceptores, para que aquela estrutura funcione.
Vou citar um nome aqui, um abraço pro meu primo Ercílio, que está lá no R3. Sim. Toda vez que eu falava com ele, não, todo mundo não tem aqui, todo plantão não tem Covid, plantão não tem Covid, era o tempo todo ali. Aí tu vai gerar ciúme, porque agora os outros não foram citados, né? Mas todos, sem exceção, todos têm desenvolvido um trabalho brilhante junto com a gente. E claro, eles estão sendo importantes para nós e eles abriram um leque de um futuro, até de uma nova profissão, que talvez eles não almejassem no passado, mas é uma coisa a mais que eles podem fazer no futuro. E aí agora eu vou citar o exemplo da Maria Júlia, né, que foi a nossa, que acabou, a nossa egressa, terminou o R3 e agora entrou na residência de terapia intensiva, está fazendo terapia intensiva. Mas realmente, os nossos residentes têm uma boa formação e eu tenho certeza que eles vão sair muito bem. E eu vejo que todos que passaram por nossa residência, a residência de anestesia do Hospital Regional, eles estão muito bem colocados hoje. Todos estão muito bem colocados, né? Todos estão tendo sucesso na sua profissão, né? Então a nossa residência é uma boa residência. Acho que é isso, né? Então é isso. Foi uma viagem boa aí pela área da anestesiologia. Tirar um pouco dessa mística, né? Porque talvez até por ser uma especialidade que fica trancadinha lá, né? Na maior parte do tempo no centro cirúrgico, talvez até por isso seja tão desconhecida da população geral, né? Diferente do clínico, do cirurgião, mas que é de fundamental importância aí para o bom andamento de uma estrutura hospitalar, principalmente dentro dessa questão cirúrgica. Ninguém vai buscar uma consulta com o anestesista. Por dia a dia não, só se tiver que fazer uma anestesia, né? Ele vai atrás do anestesista. Agora dentro dessa questão da dor, né? Que é uma área que tem crescido muito. Sim. Mas acredito que boa parte da população nem saiba disso, Paulo. Que se ela tem uma dor crônica, um profissional gabaritado para se procurar é um anestesista, o neurologista, o neurocirurgião, mas que são especialidades médicas que focaram nessa questão do atendimento da dor. Então, gostaria de deixar algum recado aqui para todo mundo? Olha, eu queria dizer que foi muito bom, né? Eu gostei muito de participar desse podcast, porque é uma oportunidade de mostrar para todos, para que todos possam conhecer um pouquinho mais da nossa especialidade. Lhes agradeço mais uma vez e dizer para os acadêmicos que eles pensem em anestesia, que pode ser uma opção para eles, né? Inclusive para fazer residência em Rio do Sul. Obrigado, Paulo. Foi um prazer tê-lo aqui. E eu que agradeço. Então tá, muito obrigado. No nome aqui do nosso podcast e de todos que estão assistindo a gente aqui. E daqui 2 semanas temos Caroline Fischerbach, cardiologista, falando de hipertensão. Né? Vamos pôr aí o assunto que é tão comum no dia a dia, né, para a população.